Olá para você. Agora a gente vai ver as vozes do verbo, o que são as vozes, os tipos das vozes e como elas se comportam. Para isso, eu trouxe essa tirinha para você construir um conceito comigo. Então, eu vou ler para você. Oh, não, vovó foi atingida por um insulto perdido. A vovó estava assistindo, provavelmente a um debate político. Dois políticos estão insultando, parece que estão com raiva, estão brigando um do outro. E ele, o personagem, o neto dela, de uma forma humorística, fala que ela foi atingida por um desses insultos que os políticos estão trazendo um ao outro na televisão e por isso que ela caiu para trás da cadeira, porque ela foi atingida por um desses insultos que ela estava assistindo. Então, voz é a forma tomada pelo verbo para indicar a relação entre a expressa por ele e o sujeito. Essa relação pode ser de atividade, de passividade ou de atividade e passividade ao mesmo tempo. Ou seja, todos os verbos geralmente têm um sujeito. O sujeito é quem pratica a ação do verbo ou quem sofre a ação expressa pelo verbo. Ou ele pode praticar a ação e sofrer a ação ao mesmo tempo. A gente vai ver como é isso. A voz ativa indica que a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito. Então, quando eu pego a frase que está lá na tirinha que a gente acabou de ler, um insulto atingiu vovó. Um insulto é quem está praticando a ação. Então, a gente tem um sujeito agente. O insulto é o sujeito da oração. O insulto atingiu vovó, que o insulto está praticando a ação de atingir. Foi ele que atingiu. Então, quando isso acontece, a gente tem a voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação do verbo. E a gente chama esse sujeito de sujeito agente. Ok? E a gente tem a voz passiva, que é quando o sujeito ele recebe a ação. Ele sofre a ação expressa pelo verbo. Então, quando eu falo a vovó foi atingida por um insulto perdido, a gente tem vovó, que é sujeito, porque ela está sofrendo a ação, ela foi atingida, ela sofreu a ação de ser atingida, ela recebeu a ação de ser atingida. Então, quando isso acontece, a gente tem a voz passiva, porque o sujeito é paciente, porque ele sofre a ação expressa pelo verbo. Então, antes de tudo, a gente tem que saber identificar o sujeito para saber se ele está sofrendo a ação ou praticando a ação, para a gente determinar se a voz é ativa ou se a voz é passiva. A gente agora vai aprender a agente da passiva. Porque quando a voz é passiva, quando a gente acabou de ver, o sujeito ele recebe a ação, correto? Ele não está praticando. Mas alguém tem que praticar essa ação que o sujeito está sofrendo. Quem pratica essa ação na voz passiva é o agente da passiva. É o termo da oração que, na voz passiva, corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito, já que não é o sujeito que está praticando essa ação. Esse termo é sempre introduzido pela preposição por ou per e pela preposição de. Então, eu tenho na frase: os ladrões estavam cercados de policiais. Eu tenho os ladrões como sujeito, porque eles estão praticando a ação, eles estão, sofrendo a ação de estarem cercados. Eles estão cercados, estão recebendo a ação de serem cercados, os ladrões. Então, os ladrões é o sujeito. Sujeito paciente, porque é a voz passiva, já que ele está recebendo a ação de ser cercado. Então, os ladrões estavam cercados de policiais. Quem está praticando a ação? O agente da passiva. Os ladrões, que é o sujeito, está recebendo a ação, porque está na voz passiva. Então, alguém está praticando essa ação. Quem é, nesse contexto, nessa frase, é de policiais. Os ladrões estavam cercados de policiais. Então, o termo de policiais é o agente da passiva, porque os policiais que estavam cercando os ladrões. Então, eles estão praticando a ação. Então, esse é o termo que a gente chama de agente da passiva. É toda vez que a gente tiver uma voz passiva, onde o sujeito está sofrendo e está recebendo a ação, a gente tem que ter o agente da passiva, que é alguém que vai estar ali praticando essa ação no lugar do sujeito.